Olá, bom dia para você. Estamos começando mais um Jornal da Manhã em entrevista e hoje a gente recebe aqui nesta manhã o doutor e também coordenador do curso de pós-graduação em Direito da Faculdade UDC, o doutor Wilson André Neres. E claro, sempre é importante a gente trazer um pouco do conhecimento do ensino superior e o quanto isso é fundamental nas nossas vidas hoje. A gente falava antigamente como um sonho, né? A gente tinha um sonho de ter uma formação, ter uma capacitação para buscar um bom posicionamento no mercado de trabalho. Hoje isso é uma regra absoluta. O mercado de trabalho está selecionando, é uma selva lá fora e quem estiver preparado vai conseguir os melhores espaços. E aí entra um contexto, professor, que é importante a gente abordar aqui, que é a pós-graduação. Quanto que isso agora é importante nesse contexto, num mercado tão disputado. Bom dia e muito obrigado por estar aqui com a gente. Olá, bom dia, prazer novamente estar aqui falando contigo, com seus ouvintes. Sem dúvida, o mercado está cada vez mais competitivo, cada vez mais difícil, e isso obviamente exige uma formação contínua, eu diria. Não é mais possível a ideia de que vai se concluir um curso e tudo acabou. O conhecimento humano ele dobra a cada 2 anos. Isso quer dizer que a gente tem que estar sempre estudando. Pós-graduação ela vem nessa linha, ela segue essa orientação de estar se aprimorando, fazendo um crescimento profissional, para que esses jovens advogados, ou muitas vezes advogados que já estejam há um certo tempo no mercado, voltem, né, para os bancos da faculdade e possam aí melhorar a sua capacidade profissional, melhorar o seu conhecimento, aprofundar em algumas questões técnicas, obviamente ofertando um serviço de mais qualidade no mercado. Qual o diferencial da UDC nesse sentido, né? A gente vê falar muito bem do curso de Direito e a pós-graduação agora entrando com muita força nesse contexto, de novo, num cenário que eu acho que todo mundo fica em dúvida, né? Para que caminho ir? E aí, principalmente, quem está cursando Direito já começa a pensar na OAB, né? Que é para muitos um pesadelo, tem gente tentando entrar até hoje e não é tão simples, não é tão fácil, mas o quanto a preparação e a escolha da instituição correta pode colaborar para ter esse sucesso, esse êxito. Bom, sem dúvida nenhuma. Para te responder, eu vou voltar um pouquinho antes da pós, dizendo desse problema que é a aprovação do aluno de Direito na prova da OAB. Então, a prova da OAB é o verdadeiro temor dos alunos de Direito no cenário nacional, eu diria. A UDC ela tem números inquestionáveis dessa aprovação. Então, sem dúvida nenhuma, na região é uma das faculdades privadas que mais aprova. Estou falando a nível de Paraná. Sem dúvida nenhuma, a UDC aqui na região é a faculdade privada, Centro Universitário UDC, que mais aprova candidatos em sede de OAB. Então eu diria para aquele candidato, né, para aquele aluno que está procurando aqui a faculdade, que avalie esses resultados. Que não procure uma faculdade, por exemplo, que não aprove os seus alunos. Se uma faculdade não aprova, e sendo a OAB uma avaliação externa, é preciso que você verifique aonde você vai investir o seu tempo e o seu dinheiro. Então a primeira dica de quem está aí há quase 22 anos em sala de aula é essa, que você tenha atenção ao escolher a faculdade que você vai gastar o seu dinheiro e investir o seu tempo. Levando essa qualidade para a pós-graduação, é inegável que a UDC ela tem um padrão de qualidade que não pode ser questionado. Basta a gente olhar para a nossa sede, ou melhor, para as nossas sedes, o capricho, né, da estrutura, o carinho com que aquilo é conduzido, tocado pela nossa reitora, a professora Rosicler Rawaj do Prado, para se ver que, obviamente, o pessoal da UDC não brinca quando o tema é qualidade. E toda essa noção de qualidade ela foi levada para a pós-graduação, que retoma, e eu acho que isso é importante frisar aqui, a UDC está retomando uma postura de uma pós-graduação clássica, saindo um pouquinho dessa questão de uma pós-graduação virtual, onde o professor fica à distância. A UDC está proporcionando esse contato direto com professores renomados, professores que atuam nas respectivas áreas que vão lecionar,
Então, sem dúvida nenhuma, esse contato direto com o professor em sala de aula é o grande diferencial dessa pós. Isso é muito importante, professor, que você traz, porque a gente sabe que acontecem coisas todos os dias. E o professor ter essa capacidade de pegar aquilo que ele tem de conhecimento e jogar junto nessa dose o empírico, né, que é aquilo que vem da rua, né, dependendo da profissão que ele tem, a gente traz olha, chega a trazer um brilho para os olhos dos acadêmicos lá, porque ele está vivendo. Você trazer um tema da atualidade para discutir em sala, isso é quase utópico, né? Então, base teoria, e a UDC também, ela tem laboratórios maravilhosos nesse sentido para ajudar também a reforçar esse conhecimento com base em tudo isso, né? A primeira aula da pós foi dada, e aqui eu aproveito para mandar um abraço para o meu querido amigo, doutor juiz de direito, doutor Ferdinando Scremin Neto. Primeira aula, aula inaugural, professor escolhido a dedo, Dr. Ferdinando. Então, qual foi o tema da aula? Uma análise jurisprudencial das decisões dos tribunais superiores, STJ e STF. Então, o que o aluno pôde verificar ali? Tudo que é novo em termos de decisões, tudo que é recente, trabalhado em sala de aula por um juiz de direito, fornecendo as informações, os detalhes, como interpretar, como aplicar, como melhorar a sua advocacia. Então, sem dúvida nenhuma, a pós ela tem essa pegada, ela tem esse diferencial, e o feedback em relação a essa aula foi fantástico. Os alunos retomando, falando, olha, eu precisava disso, eu precisava desse contato, eu precisava desse aprofundamento teórico, sem deixar de lado as questões práticas. Então, essa é a grande proposta da nossa pós. E aí entra até como abordar determinados assuntos, porque em algumas situações, entrando nesse contexto de um tribunal, por exemplo, o professor pode falar muito melhor do que eu, mas do que a gente já observou, a interpretação de determinado tema, pauta ou assunto que estiver em debate, porque do outro lado tem um júri, é fundamental, e saber a linguagem que no momento... Porque ali tem um meio termo entre o júri, mas também tem o comportamento do juiz e propriamente a forma de você conseguir derrubar o que está sendo oposto, né? O que está sendo colocado de oposição. Então, todo esse contexto, eu imagino aqui, de alguém que está vendo de fora tudo isso acontecer, que isso muda o jogo. Sem dúvida nenhuma. Essa aula que eu mencionei, o aluno ele fica capacitado para entender como os tribunais superiores estão decidindo. E essas decisões, elas se irradiam por todo o poder judiciário. Então, uma decisão que é tomada pelo STF, em última análise, vai ser o critério de orientação aqui em São Miguel do Iguaçu, quando o juiz foi decidir uma causa. E em relação ao que você estava mencionando, porque somente uma parte das decisões aqui no Brasil são tomadas por populares, que é aquele tribunal de júri que a gente conhece das séries aí, né? Que são feitas aí pela Netflix e tantas outras. Mas nós temos ali uma disciplina que é de tribunal de júri, que é decidido nesse modelo que você mencionou, que vai ser dada pelo promotor Dr. Luiz Marcelo Mafra Bernardes, que é, sem dúvida nenhuma, um dos melhores promotores de justiça do estado do Paraná. Então veja a possibilidade que esse acadêmico vai ter, um contato direto com um promotor que tem quase 500 júris de experiência. Não é pouco, ele tem muito a compartilhar e eu tenho certeza que os nossos alunos vão se beneficiar muito desse contato. Olha, é empolgante, né? É empolgante a gente ouvir esses nomes, ver a situação. Acho que no país, eu tive a oportunidade em Medianeira de entrevistar o Cortella, que ele deu uma coletiva lá, nada especial, mas eu tive a oportunidade de fazer essa pergunta para ele. Na época, isso faz uns 5 anos ou mais que o Cortella teve por aqui, né? E perguntei para ele por que o brasileiro está tão atento à política, né? Porque são novos tempos, né? Isso quer dizer, foi para o desejo popular. E sendo assim, a gente vê todo mundo discutindo. Hoje, mesmo que a gente não tenha o interesse de fazer direito, a gente começa a olhar como algumas leis são feitas e como você tem que defender, desde uma simples briga de vizinhos, né, até uma situação mais complexa, mas
quanto que o direito faz parte da nossa vida e a gente fica pensando, poxa, eu vou ter que buscar, porque a gente discute isso na política, a gente discute isso no dia a dia, e quem tem o domínio da informação, o conhecimento, sai na frente, né? Sem dúvida nenhuma. O direito, talvez o grande detalhe, um dos mais importantes do direito, é que ele entra na vida das pessoas sem as pessoas perceberem. Mas tudo que você faz, tudo, absolutamente tudo, de coisas mais simples, como descer aqui e comprar um refrigerante em qualquer estabelecimento comercial, coisas mais importantes como um casamento ou um inventário que representa a transmissão do patrimônio feito por uma vida aos seus herdeiros, a adoção de uma criança, um processo tão importante na vida das pessoas, tudo isso é regulamentado pelo direito. Quem tem a informação, sem dúvida, sai na frente. E eu defendo até que o curso de direito, ele deveria ser inserido, pelo menos noções preliminares do direito, no ensino fundamental, para que as pessoas tivessem uma noção melhor. Me parece que a gente não precisa chegar no ensino superior para ter essas informações. Então, acho que seria de bom tom, a nível social, que isso fosse levado o quanto antes para as nossas crianças, para os nossos jovens, principalmente trabalhando a noção de responsabilidade, que é tão importante para uma sociedade harmônica. Então, é tão importante que o professor falou aqui, e eu concordo plenamente desse sentido, porque eu acho que até por isso não vai entrar no ensino regular, né? Uma matéria dessa, porque essas pessoas, elas viriam mais preparadas e empurrariam melhores candidatos políticos, né, para assumir seus postos, porque, querendo ou não, influencia diretamente nesse sentido. A gente abre a cabeça, a gente pensa mais, a gente analisa mais, porque o direito, ele proporciona tudo isso, né? Ele proporciona um conhecimento muito grande nesse sentido. Professor, já na reta final da nossa entrevista, muito boa por sinal, a gente sempre aprende muito com você aqui, mas para quem está ouvindo, está empolgado da mesma forma, como que procura a UDC, como que faz, vem aí vestibular de inverno, já está programado, enfim, fica à vontade para fazer o convite e para as pessoas também, os futuros acadêmicos, seja pós-graduação, mas também para quem está querendo entrar agora buscando um curso, né? Ou quem sabe quem está nos ouvindo tentando incentivar o seu jovem em casa a buscar um curso realmente importante. O que você trouxe aqui nada mais é que um mercado que tem uma demanda muito grande de profissionais qualificados, e os melhores vão ficar em cargos melhores. Então fique à vontade aí para convidar toda essa galera que nos acompanha. Perfeito. Primeiro, queria dizer para você que está nos ouvindo aí, né, às vezes o jovem que não sabe exatamente o direcionamento, escolha uma faculdade que te oferte qualidade. Uma faculdade que esteja consolidada no mercado, uma faculdade que realmente vai colocar você no mercado em condições de concorrer com outros profissionais. Essa me parece que é a melhor escolha a ser feita. Jovem, não deixe de estudar. Queria deixar essa mensagem aqui. O estudo muda a vida das pessoas, muda para melhor. É um crescimento que viabiliza contato com pessoas qualificadas, viabiliza o contato com um mundo melhor, com oportunidades que se abrem à medida que o seu crescimento intelectual ele vai acontecendo. Tenha na educação a oportunidade de mudar a sua vida. Não tem erro, não há erro. Com trabalho e esforço e educação, o resultado é fantástico. E eu queria dar aqui uma última mensagem para o pessoal do direito. Você que está querendo estudar direito, procure a UDC. A UDC tem um curso consolidado, profissionais com experiência há mais de 20 anos no mercado. Não tem professor ruim da UDC. É impressionante o colegiado. Um colegiado aqui, eu mando um abraço para os meus colegas professores. Todos os professores reconhecidos aqui na região como excelentes advogados, excelentes profissionais do direito, delegados de polícia, advogados criminais, advogados tributaristas, advogados do direito de família, enfim, é realmente um corpo de professores incomparável o da UDC. E por fim, para o nosso aluno do 10º período,
que já está se formando, e para aquele profissional recém-formado, ou aquele que pretende se especializar em direito penal e processo penal, procure a nossa pós. A nossa pós tem um selo de qualidade e eu garanto que quem cursar não irá se arrepender. Obrigado, professor. Quero deixar um grande abraço aqui para o professor Wilson André Neres, coordenador de pós-graduação de Direito da UDC, do curso de Direito da Faculdade UDC, Medianeira, do lado da nossa casa, 10 minutos daqui de São Miguel do Iguaçu, oportunidade para você ganhar conhecimento e definir sua vida, né? Porque através desse curso você vai definir o restante da sua vida, o que você vai... Os limites aí é com o acadêmico, né? A oportunidade de uma graduação, pós-graduação e de crescer na vida, porque o mercado de trabalho está aí. E competitivo, cobra, e só os melhores vão ter as condições mais favoráveis do futuro e com tanta oportunidade assim, principalmente oferecida aqui pela UDC, não tenho nem o que dizer, né? A gente precisa aproveitar para continuar crescendo e poder ter uma vida mais digna e com mais qualidade, né? Porque é tudo isso que o ensino proporciona. A gente não faz essa conta, né? Mas o ensino tem essa capacidade. Muito obrigado, professor. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui contigo, sempre uma conversa muito bacana, e agradeço aos ouvintes pela atenção, por nos ouvir aqui e possibilitar vir aqui falar em nome da UDC, dessa faculdade, desse centro universitário fantástico que dá a oportunidade para os nossos jovens, para o nosso cidadão ir lá e melhorar, obter conhecimento e melhorar de vida. Muito obrigado.